Olá, cumprimento a todas as pessoas que nos assistem. Inicio a apresentação do artigo intitulado Desafios à participação das mulheres nos espaços de poder e decisão. O meu nome é Denise Terezinha Almeida Marcon. Sou mestre em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduada em Direito Notarial e Registral e em Advocacia e Dogmática Jurídica. Sou graduada em Direito e em Letras Português e Inglês pela UFSC e sou advogada. Esse artigo foi escrito em coautoria com as doutoras Gabriela Almeida Marcon Nora, Fernanda Almeida Marcon e Edis Mafra Lapoli. Inicialmente passamos a definição do problema e, para tanto, trazemos a célebre frase de Simone de Beauvoir, que já em 1949 reconhecia que as mulheres só teriam uma liberdade concreta pelo trabalho. Dizia Simone de Beauvoir, foi pelo trabalho que a mulher cobriu em grande parte a distância que a separava do homem. E só o trabalho pode assegurar-lhe uma liberdade concreta. E até hoje, a participação feminina no mercado de trabalho, embora tenha aumentado nos últimos anos, ainda é marcada pela subrepresentação. Estudos sobre a representação feminina nos conselhos de administração são consistentes ao apontar a escassez de mulheres nesses espaços. Aí surge a nossa definição do problema. Vivemos séculos em que nós mulheres ficamos subordinadas ao regime patriarcal. Algumas mulheres até hoje são obrigadas a serem exclusivamente cuidadoras do lar, mãe e esposas. Características como docilidade, amabilidade, cautela e cuidado são frequentemente atribuídas a nós mulheres, com o propósito de nos manter afastadas dos espaços públicos. Verificando a falta de mulheres nos espaços públicos, surge a nossa pergunta de pesquisa. Como as mulheres podem conquistar uma posição nos espaços de poder? O objetivo geral desse artigo é analisar os fatores e as barreiras enfrentadas pelas mulheres para alcançar uma posição nos espaços de poder. A nossa pesquisa se caracteriza por ser bibliográfica, exploratória e descritiva. Como resultados da nossa pesquisa, encontramos as barreiras como a subrepresentação, que, embora as mulheres representem mais da metade da população, elas ainda não conseguem eleger representantes em proporção equivalente a essa subrepresentação. Em proporção equivalente. Essa subrepresentação nos espaços políticos e de tomada de poder evidencia a desigualdade estrutural de tratamento das mulheres na sociedade brasileira. O estereótipo de liderança e o teto de vidro. Bom, com relação ao estereótipo de liderança, ele privilegia o estilo de liderança masculino. O estereótipo ainda persiste e tem um efeito extremamente negativo, criando barreiras para as mulheres na ocupação de determinados cargos, especialmente os que detêm poder de decisão nas organizações. O teto de vidro é uma barreira sutil, disfarçada, quase imperceptível, que torna extremamente difícil rompê-lo. Ele impede, então, as mulheres ao acesso aos altos cargos. A dupla jornada. A dupla jornada, ela é, digamos, até hoje atinge todas as mulheres, né? A dupla jornada é uma barreira que se constata na literatura, que é um fator significativo que impede as mulheres de alcançar os cargos mais elevados. E ela só consegue superar essa barreira com o apoio da família ou mediante a contratação de serviços terceirizados, como babás e escolas. A dupla jornada, portanto, se configura como uma barreira crucial a ser enfrentada pelas mulheres para o acesso aos altos cargos. Além disso, também temos a falta de network.
O networking é uma ferramenta estratégica para o avanço das mulheres em cargos de alta gestão. A construção de redes de relacionamento mais amplas e coesas é fundamental para que as mulheres possam superar barreiras, como o teto de vidro, por exemplo, e ter as mesmas oportunidades que os homens. Sem o networking eficaz, as chances de nomeação das mulheres para diretoria, CEOs, etc., continuam limitadas, o que reforça a necessidade de políticas corporativas, sociais, que incentivem a formação dessas redes e promovam uma maior igualdade de acesso às posições de poder. Ainda temos o preconceito e a discriminação de gênero, né? A cultura organizacional ainda é permeada por estereótipos e preconceitos de gênero. E muitas vezes limitam o pleno desenvolvimento das mulheres e a valorização das suas habilidades. Os preconceitos de gênero prejudicam as mulheres, restringindo seu acesso às ocupações e não permitem, então, a sua ascensão aos espaços de poder. A violência política. A violência política é entendida aqui como qualquer agressão física, psicológica, econômica, simbólica ou sexual, dirigida contra mulheres, com o objetivo de impedir o seu acesso às funções públicas ou de forçá-las a tomar decisões contra a sua vontade. Essa definição, ela abrange tanto mulheres eleitas e candidatas a cargos eletivos, quanto aquelas em cargos públicos, dirigentes de conselho, profissionais, empresas estatais, entidades de representação política, etc. Também encontramos na literatura alguns facilitadores ao acesso das mulheres aos cargos de alta gestão. Como facilitadores, encontramos a educação, preparo, o curso superior, que as mulheres têm se dedicado intensamente ao estudo e à preparação para assumir posições de liderança. A inovação e desenvolvimento financeiro, porque as mulheres levam as empresas à inovação e desenvolvimento financeiro. Também a governança corporativa melhora o desempenho organizacional, também tem um impacto positivo na chamada de mulheres para cargos de alta gestão. As políticas de gênero e ações afirmativas são super importantes, como as cotas para mulheres que foram implementadas na Noruega, começou na Noruega, né, na Itália, na França, que são cotas de gênero para as mulheres acessarem aos cargos de conselheiras de administração. Tem surtido um efeito muito grande, inclusive trazendo equidade em alguns países. Então, as barreiras representam ainda um grande obstáculo ao alcance dos espaços de poder pelas mulheres. As pesquisas vêm contribuindo para o acesso, para possibilitar o acesso das mulheres aos espaços de poder. A qualificação profissional contínua e a experiência desenvolvida e o network são fundamentais para que as mulheres cheguem a esses espaços. A equidade de gênero é uma meta que pode levar 100 anos para ser alcançada. Uma das formas de acelerar é a presença de mulheres em cargos importantes, que mulheres chamam mulheres. Aprofundar o acompanhamento das carreiras das mulheres que chegaram aos espaços de poder é uma das recomendações para trabalhos futuros. Analisar também políticas implementadas para facilitar o acesso das mulheres a esses espaços. E assim terminamos. Muito obrigada.